Estamos de volta para a segunda parte da entrevista ao vivo com a candidata à presidência Marina Silva, do PV. Candidato, o seu tempo volta a ser contado a partir de agora. A senhora disse diversas vezes que é preciso, ou melhor, que não é preciso discutir quem é o melhor gerente para o Brasil, que não é isso que vai nos tirar do atraso. Mas, candidato, um presidente não tem que ser um bom gerente, um bom gestor? Um presidente da República tem que ser um bom gestor e ter pensamento estratégico. Um gerente, a gente consegue quando tem boas propostas. O presidente Fernando Henrique não era um gerente, era um homem com visão estratégica. Por isso foi possível fazer o Plano Real. O presidente Lula não é um gerentão, é um homem com visão estratégica. A senhora se considera uma boa gerente? Por isso foi possível fazer um programa que tirou 24 milhões de pessoas da pobreza. Quando a gente tem pensamento estratégico, a gente consegue os melhores gerentes. Agora, quando não se tem pensamento estratégico, não se consegue fazer nada numa presidência da República, nem com os melhores gerentes. É por isso que eu estou me dispondo a debater o Brasil estrategicamente. Um país que tem o atraso na educação que nós temos, ainda é falta de colocar essa questão como estratégica para o nosso desenvolvimento econômico e social. Um país que não cuida adequadamente dos seus ativos ambientais é falta de pensamento estratégico. É por isso que eu estou dizendo que não precisamos de gerentões. Precisamos de quem tem uma visão estratégica do país e com ela se mobiliza os melhores gerentes. Candidata, a senhora, desculpe, Miriam, a senhora tem dito que uma constituinte pode ser importante para repensar o Brasil. No continente, os exemplos de constituintes que nós vimos são exemplos que levam, às vezes, a governos autoritários que não respeitam as liberdades individuais, restringem as liberdades. A senhora está levando isso em conta quando propõe uma Assembleia Constituinte? Note bem, Renato, eu não disse que era para repensar o país. Eu disse que era talvez necessário uma Constituinte exclusiva para as reformas, principalmente a reforma política e a reforma tributária, a reforma da Previdência, porque essas reformas estão aí há 16 anos e, em função dos inúmeros interesses, elas não conseguem andar. Uma Constituinte com um termo de referência exclusivo para esses aspectos e não para tocar em causas pétreas da nossa Constituição. E isso nem pode, não há nem mecanismo constitucional e legal para fazer isso. E evitar toda e qualquer aventura que nos leve para o desequilíbrio da democracia no que concerne a compatibilizar, não é, a democracia representativa com a democracia direta. Esse equilíbrio precisa ser feito para não cairmos na tentação, não é, dos processos plebiscitários que podem ser igualmente autoritários. Candidata, a senhora lá na sabatina do Globo disse que a senhora saiu do governo quando o governador Blairo Maggi, a posição dele ficou forte dentro do governo e aí a senhora não viu espaço. Mas no debate recente, a candidata Dilma Rousseff disse para a senhora que vocês duas estiveram juntas no combate ao desmatamento e por isso o desmatamento caiu. Quer dizer, tendo uma aliada forte como a ex-ministra Dilma Rousseff, a senhora cedeu à pressão de um governador ou vocês duas estiveram em campos opostos na área ambiental dentro do governo Lula? Miriam, o plano de combate ao desmatamento foi um plano concebido por mim e a minha equipe, talvez uma das grandes conquistas do Estado brasileiro. Esse plano começou em 2004, quando o desmatamento estava em 27 mil quilômetros quadrados. Começou a ser implementado e em 2005 ele caiu para 18 mil, depois... Eu conheço esses dados, que eu quero saber se vocês duas foram aliadas, estiveram juntas nas ações ambientais ou estiveram em campos opostos. Olha, nessa questão do desmatamento, eu fazia a coordenação executiva do plano. E a Casa Civil tinha um papel muito mais político de convocação. Quem dava todo o suporte técnico e articulava os ministérios era eu, juntamente com a minha equipe. E como eu tinha um trânsito muito grande com o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, e Ciência e Tecnologia e o ministro do Desenvolvimento Agrário... Mas saiu porque um governador pensava diferente? Não, Miriam, preste atenção. O governador estava pressionando,
diretamente o presidente da República. Eu sempre digo... E o presidente cedeu? Eu sempre digo, estava numa situação que eu percebia que estava sendo retirado o apoio para mim. O Mangabeira pressionava, o Blairo Maggi, o governador de Rondônia, o Stefani estava pressionando para que as medidas fossem revogadas, dizendo que os nossos dados, os dados do Instituto de Pesquisa estavam errados e quem estava certo eram os dados da Secretaria de Meio Ambiente do governador Blairo Maggi. Nesse aspecto, por uma questão de justiça, Miriam, a ministra da Casa Civil nem estava participando diretamente desse processo. Eram eles diretamente com o presidente numa reunião e quem liderava esse processo era o Stefanes e o Mangabeira Unger. E quando eu percebi que eles estavam induzindo o presidente ao erro de revogar as medidas baseado em dados de uma Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, eu pedi para sair. Fiz um bem para o governo, fiz um bem para a sociedade e principalmente para a Amazônia, porque o desmatamento continua caindo até hoje. Então, candidata, agora, falando ainda em meio ambiente e energia, a senhora afirma que o Brasil está à beira de um apagão, mas a senhora também faz muitas ressalvas à construção de hidrelétricas na Amazônia e já se disse contra o carvão, o óleo combustível, energia nuclear, sugeriu inclusive aqui taxar o petróleo, mas então como se livrar, né? Livrar o país desse risco de apagão a que a senhora se refere? planejamento, Renata. Como é que alguém pode imaginar que um país como o nosso, que está crescendo a 7% ao ano, todo ano fica refém de um empreendimento? Na época do Madeira, ou faz o Madeira ou o Brasil entra em apagão. Agora é Belo Monte, ou faz Belo Monte ou entra em apagão. Isso é falta de plano, não tem um plano para a infraestrutura. Nós vamos resolver isso com um plano, com um programa. O PAC não é um programa. O PAC é apenas uma junção de obras. E uma junção de obras que faz o seu papel gerencial. A senhora reveria Belo Monte, se eleita? O Belo Monte é um empreendimento que tem muitas dúvidas. Um diretor, inclusive, se demitiu dizendo que tinha pressões políticas. E, infelizmente, foi dada a licença sem resolver problemas sociais e ambientais. Há uma responsabilidade. Existem 42 condicionantes para Belo Monte. Eu não sei se elas sendo cumpridas, o problema será resolvido. Um projeto, para ser viável, ele tem que ser viável economicamente, socialmente e ambientalmente. No meu governo, as três coisas terão que estar caminhando juntas. E você pode crer, a gente, quando entende do assunto, viabiliza mais rápido, sem perda de qualidade. Nós resolvemos 45 hidrelétricas que estavam na justiça no governo anterior. Quando eu saí, todas estavam resolvidas e nenhum dos meus diretores estavam sendo processados. Candidata. Hoje, dizem que agilizaram, mas muitos foram para a justiça em função de terem feito mal feito. Candidata, está faltando um minuto. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Há uma corrente no Brasil que acha que as leis trabalhistas precisam ser mudadas para dar mais agilidade ao mercado de trabalho, criar mais emprego. E a outra corrente que acha que isso aí é tirar direitos trabalhistas. A senhora está do lado de quem? Eu estou do lado da eficiência que faz com que a gente tire digamos assim, da informalidade metade da população economicamente ativa. Mudando as leis trabalhistas? As leis trabalhistas podem ser revisadas, revisitadas, sem perda dos trabalhadores. Porque hoje, do jeito que está, nós já temos 50% da força de trabalho economicamente ativa que está na informalidade. E isso é um problema, inclusive, para o trabalhador. Tem que ter uma discussão. Agora, Miriam, é fundamental que a gente busque uma eficiência da gestão. Todos esses erros que estão acontecendo na gestão pública, Renata, precisam ser tratados com eficiência e transparência. Desculpe interrompê-la desse modo tão abruptamente. A senhora tem 30 segundos. Eu sou obrigado a interrompê-la. Tem 30 segundos para as suas considerações finais. Eu quero dizer para a população brasileira que eu me dispus a debater o Brasil. Não o embate, mas o debate. O debate para que a gente possa ter a educação, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura de qualidade e uma gestão pública que acabe com os desmandos que nós temos, que as instituições possam funcionar com neutralidade, que a gente possa aprender com os erros para não repeti-los como está acontecendo seguidas vezes na Casa Civil, nos Correios, no Congresso Nacional. É isso que nós precisamos aperfeiçoar, a gestão pública, para que o Brasil possa ser passado a limpo e a gente saia
do retrocesso na política. Candidata, infelizmente o seu tempo terminou. Amanhã você vai ver a entrevista aqui no Bom Dia Brasil com a candidata do PT, Dilma Rousseff.